Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre essa compra, né, do Cruzeiro do Matheus Henrique, que tem tudo para ser anunciado como o novo reforço do Cruzeiro, dependendo ainda nesse final de semana. Vou trazer aqui essa notícia, já gravando na tela aqui para vocês, do Globo Esporte, afirmando, né, de que o Cruzeiro já chegou a um acordo com o clube italiano, e até algumas outras matérias aqui, por exemplo, do UOL, falando que o Cruzeiro já vai pagar, né, um valor próximo de 30 a 35 milhões de reais, que, lembrando, foi até um valor inferior do que o próprio Sassuolo pagou nele, né, quando saiu aqui do futebol brasileiro. Então, tá aqui, ó. CEO Alexandre Matos avança em conversa com o clube italiano e agente do jogador, que ele assumiu, né, no caso, esse papel de a Itália para fechar essa contratação no decorrer dessa última quarta-feira. E né, a notícia que tivemos já nessa sexta é de que já tem um avanço e tem tudo certo, né, para ele ser o novo reforço do Cruzeiro. Então, ele até inclusive já estava acompanhado do Fábio Melo, que é empresário que cuida da carreira do Matheus Henrique, que já esteve na Toca da Raposa, inclusive, e até tirou uma foto com o Fábio no início desse mês. Até o próprio Samuel Venâncio também já confirmou essas negociações e a tendência é que tenha esse anúncio ainda no decorrer, né, dessa semana, no máximo na próxima. Jogador que eu acho sensacional e, mais uma vez, a minha intuição deu certo, né, porque eu estava muito confiante de que esse atleta viria para o Cruzeiro e também, no fundo, eu estava querendo demais, né? Eu sabia que ia ser um jogador para chegar e mudar esse patamar no meio de campo do Cruzeiro. Muito bom jogador, está no futebol italiano, onde jogou 3 temporadas seguidas, todas elas como titular do Sassuolo. Somando todos os períodos, foram então 6 gols e mais 5 assistências em um pouco mais de 85 jogos. Vale lembrar que quando ele foi negociado com o Sassuolo da Itália, foram 12 milhões de euros. Então o clube está vendendo por menos da metade. É aquela coisa, ele teve um desempenho sensacional na Europa. Olha, ele fez o papel que ele deveria fazer no meio de campo. Se o Sassuolo estava com uma expectativa de que ele fosse se valorizar muito mais, não foi o que aconteceu. Por exemplo, igual o Ederson, foi comprado por 12 e na temporada seguinte vendido por 40, 50 milhões de euros. Não foi isso que aconteceu. Então, basicamente, o Sassuolo vai estar comprando ele por 12 milhões de euros, né? 4 milhões em uma temporada em mais 8 milhões na outra, junto ao Grêmio, e, no caso, vendendo por um valor que pode chegar ao Cruzeiro em 7 milhões. Quando tivermos mais detalhes em relação a valores, eu trago para vocês aqui no canal. O valor dele de mercado, inclusive, hoje é nessa casa de 7 milhões e 700 mil. Dá para ver aqui que ele já teve, né, alguns períodos que teve um valor de mercado maior. Tá aqui o mapa de movimentação dele, que dá para ver que é um jogador que vai chegar para fazer um papel mais, na minha opinião, um atleta de criação nesse meio de campo do Cruzeiro. Eu diria que a minha dupla titular hoje, a partir do dia 10 de julho, quando o Real abre a janela, seria o Lucas Romero e o Matheus Henrique. Eu acho que esses dois seriam muito interessantes. Mas é claro que tem ainda o Peralta, tem ainda o Cifuentes. O Cruzeiro não deve parar no Matheus Henrique, eu vou comentar aqui com vocês. 31 jogos, então, nessa atual temporada, na Série A italiana, 27 como titular. Dá até para ver também aqui, ó, o desempenho dele no Brasileirão, lá de 2021, também fazendo esse papel, às vezes até mais ofensivo, né, pela equipe do Grêmio. Naquela Série A, 8 jogos, 1 gol e uma assistência. 2020, 2019 foi muito bem também, né, pela equipe do Grêmio. Dá para ver aqui o mapa de movimentação dele nessa última temporada. E no futebol italiano também, sempre com uma média bem interessante no SofaScore, próxima de 7, né, que é o ideal, uma nota razoavelmente boa. Enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva, que você pode começar a postar nesse próximo jogo do Cruzeiro. E lembrando, né, vai estar ocorrendo vários jogos da Eurocopa, futebol europeu e tudo mais nesse final de semana. Então vamos aqui, ó. Já estou aqui no site da Esportiva, você pode vir aqui em futebol e aí você vai ver, né, por exemplo, os jogos domingo, sábado, eu quero campeonatos, vamos aqui, Série A do Brasileirão, tem um jogo entre Bahia, né, e Cruzeiro, lembrando que já está disponível também Cruzeiro e Atlético Paranaense. O que eu mais gosto na Esportiva é justamente isso, não é porque eles estão me pagando aqui, que eu só estou falando isso porque eles me pagam, não é isso, é porque, além dessa parceria muito boa, tem esse quesito de que tem umas logo dos times, isso para mim faz muita diferença na hora de apostar. E também você pode apostar, ó, esse jogo aqui é dia 26, hoje dia 21 já está disponível aqui, ó, e com ótimas cotações, igual lá no dia nas outras casas. Então vamos aqui, ó, esse jogo do Cruzeiro e Bahia não é fácil, o Bahia vai brigar pela liderança. O que eu vou nesse jogo é o seguinte, o Cruzeiro vencer fora ou empate, então ó, empate ou fora pagando 1,61, deixa eu tirar esse jogo aqui do esporte, e aí eu quero uma vitória do Cruzeiro contra o Atlético Paranaense no Mineirão, também pagando 2,17, então 3,67 a essa cotação. Vamos colocar aqui um valor, ó. Você pode colocar um valor que você quiser, igual aqui tá R$300. Não, eu quero colocar um valor menor, então R$10. Tá? Eu posso começar a apostar? Pode, eu vou colocar 15, porque se acabar vencendo, eu vou voltar R$55. Finalizei aqui minha aposta, ó, prontinho, já está aqui meu bilhete para esse próximo jogo, né, do Cruzeiro na Série A. Lembrando que tem, né, os jogos dos campeonatos aqui, ó, você pode vir
internacional. Tem a estreia do Brasil também, que está com boa cotação, ó, 1.12, uma vitória simples, mas você pode apostar, por exemplo, do Brasil vencer com mais de 2 gols. E a vitória, né, eu acho que vai ficar com uma cotação mais bacana. Enfim, ou você pode aqui, ó, com mais de 3 gols também, pagando 1.39. Bora colocar aqui também mais R$10 nesse jogo e uma vitória por 3-0, por exemplo. Tá feita aqui minha aposta. O link da Esportiva, a partir de R$1 você pode começar a apostar. 100% de bônus está aqui embaixo na descrição. Bora dar sequência aqui então no nosso vídeo. Antes disso tudo, tem ainda essa informação do Wallace, que é um jogador que, no caso, interessa ainda ao Cruzeiro. No caso, o Corinthians e o Cruzeiro fizeram uma reunião, né, com o staff do atleta, e o Cruzeiro conversou na última terça-feira, no caso, com o jogador, e eu já trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A questão agora é o seguinte: o Cruzeiro contratou o Matheus Henrique, ele vai atrás ainda do Wallace ou não? Essa que é a grande questão. E como o Alexandre Matos está na Itália, tem grande chance dele acabar tentando também trazer o jogador brasileiro, que eu acharia sensacional, e aí mostra que o Cruzeiro não está de brincadeira. Mesmo tendo o Lucas Romero, que é uma baita opção, mesmo tendo o Peralta, que poderia chegar a ser titular, o Cruzeiro quer então trazer o Wallace, o Matheus Henrique, Peralta, ter ainda o Lucas Romero, ter ainda o Lucas Silva, ter ainda, por exemplo, o Japa, que eu gosto bastante, o Vitinho, as opções, né, que vão estar ainda no time, Ramiro, Machado, enfim. E dá pra ver que vai elevar muito esse meio de campo. Chegando o Wallace ou não, eu já tô gostando desse meio de campo. Se chegar ele, aí é sacanagem, viu? Sinceramente, cara muito bom mesmo. Eu diria que ele faz... Vamos colocar o seguinte: o Lucas Silva hoje é o segundo volante que cria jogadas. O Matheus Henrique tem essa característica. O Lucas Romero é um jogador de mais marcação. O Wallace tem essa característica. Então, eu já gostava da dupla Lucas Silva e Lucas Romero. Você traz Matheus Henrique e o Wallace, cara, é uma elevação de patamar que não tem tamanho, tá? Ele joga na Udinese da Itália, lá de Udine, do futebol italiano. Bom desempenho, sempre como titular, 38 partidas e 2 gols nessa temporada. Jogador que já foi procurado muitas vezes pelo Palmeiras, tá? O Palmeiras já quis ele em umas 3 janelas passadas e nesse momento não tem interesse em um volante. Então, acaba que facilita para o Cruzeiro. O Corinthians tem interesse, mas o Cruzeiro tem uma condição financeira hoje melhor, então o Corinthians não deve fazer um investimento nele, que é bem alto, né? Ele está avaliado aí em 6 milhões e 200, basicamente mais 30 milhões que o Cruzeiro já pagou pelo Matheus Henrique. Dá pra ver aqui também que eu gosto de comparar o mapa de movimentação dos dois. Ó, tá aqui o do Matheus Henrique, dá pra ver que ele chega mais na frente, e do Wallace, que ele é um pouco mais recuado. Jogou todos os jogos nesse ano na Série A, 37, só faltou uma, né, melhor dizendo, todos como titular, jogou 88 minutos de média, e vale destacar, também é revelado no Grêmio, né? Eu gostava muito dele quando surgiu no Grêmio, eu lembro de um gol dele contra o Figueirense aqui em 2016, um golaço fora da área, e foi convocado inclusive para as Olimpíadas, foi campeão, no caso, junto com o William, lateral direito, então talvez aí pode passar as melhores referências, né, o lateral direito do Cruzeiro, que vive uma grande fase. Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre o Wallace, se você gosta, se você acha que é uma boa opção, se acha que não. O último desempenho dele aqui, ó, na Série A, lá em 2016, está aqui o mapa de movimentação, em alguns momentos até fazendo uma dupla, né, ali de volantes, jogando um pouco mais avançado. Então, muito bom jogador, eu gosto muito mesmo. Acho que tem um potencial tremendo se vier aqui pro Cruzeiro. Fora que ele tem 29 anos e tem ainda muito a render. 1,88 m, é destro. Cara, que dupla, viu? Se o Cruzeiro trazer. Já contratando o Matheus Henrique, eu já confesso para vocês que eu tô muito feliz. Já acho que é um jogador fora de cogitação. E agora a questão é o seguinte: como que o Seabra vai escalar todo mundo? Porque tem o Peralta também, que é muito bom jogador. Nesse primeiro momento, na minha opinião, hoje, ele seria reserva ainda do Lucas Romero. É um jogador que também é mais para marcação. Então pode ser Lucas Romero e Peralta? Pode, mas eu diria que o Matheus Henrique dá esse tom a mais de criatividade. Ou se não, gente, pode acontecer também do Cruzeiro jogar com 3 volantes. Vamos colocar volantes bem entre aspas, né? Porque foi marginalizada essa palavra, eu diria. Você pode colocar, por exemplo, o Lucas Romero, o Peralta e o Matheus Henrique mais avançado. E aí você deixa o Matheus Pereira como ponta direita, tendo esse lado jogando mais para meia, Caio Jorge centroavante, Barreal na ponta esquerda. E a grande questão do Matheus Pereira eu prefiro ele de meia, né, no lugar do Matheus Henrique. Você tira aí, por exemplo, o Peralta, recua o Matheus Henrique, deixa o Matheus Pereira de meia. Porque acaba que ele também não dá profundidade pelo lado direito, mas em alguns cenários, dentro dos jogos e em alguns jogos específicos, pode ser que tenha, né, Peralta, Lucas Romero ou Lucas Silva e o Matheus Henrique. Então, nessa atual temporada, pelo Cerro Porteño, foram 20 jogos e 3 assistências. Ano passado, 11 jogos, 3 gols. Vai jogar a Copa América com o Paraguai. A tendência é que seja como titular. E o Cruzeiro, então, pagou 15 milhões de reais por sua contratação. Um bom valor também, né? Para um atleta que tem muito potencial. Aqui eu vou deixar para vocês também, né, o desempenho dele nos últimos jogos. Deixa eu ver se eu consigo ver o mapa de movimentação,
que o Campeonato Paraguaio não tem, mas aqui ó, na Libertadores é o melhor meio-campista de avaliação, 7.8, olha isso, uma nota muito boa, verde em todos os jogos aqui ó, Fluminense, Alianza, Colo-Colo, na Libertadores 5 jogos, todos como titular, não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência na Libertadores nesse ano e é companheiro, né, do Eduardo Brock. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer desse trio do meio de campo, quem que você contrataria para o Cruzeiro, quem que você acha desses aqui que é a melhor opção, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Esportiva para você começar a apostar a partir de R$1. E nos vemos aí então numa próxima. Valeu!